pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa, sou psicóloga e terapeuta de casal e família. Oi, gente, meu nome é Tatiana, senhorinha, e eu também sou psicóloga e terapeuta de família. Nosso desejo com esse vídeo é, diante da pandemia, fortalecer as relações de casal e de família, sendo especialistas nesse tema, né, Tati? A gente sabe que o cenário atual ele é um cenário de bastante desafio para todo mundo, envolve um processo de adoecimento, e é uma situação que, além de ser muito diferente da realidade que a gente está acostumado, da gente não ter passado por esse tipo de vivência, então a gente foi pego bastante de surpresa, e o fato da gente não conseguir se preparar para esse momento faz com que os arranjos ou as estratégias a serem adotadas nessa situação, elas sejam todas de forma emergencial, né? E a gente, nesse vídeo, vai tratar de algumas questões que suscitam no ambiente familiar por conta do cenário atual. Até porque, assim, às vezes a gente não tem muita clareza, mas o que acontece? A família já passa por um ciclo normal de mudanças, que são alguns estágios. E às vezes a gente vai vivenciando e nem se dá conta que isso faz parte mesmo da vida. Então, por exemplo, nós temos o estágio quando o filho sai de casa para ir constituir ou uma família ou para ir morar sozinho. Depois pode ter o nascimento de um filho, os filhos adolescentes, e aí, de novo, uma provável saída de casa desses filhos e o envelhecimento. São mudanças que a gente experimenta normalmente no ciclo de vida. E essas mudanças provocam muitas dores, física, emocional, mental, e às vezes a gente nem percebe que é essa mudança do ciclo de vida que está provocando esse movimento em nós, de dor, ou de esperança, de alegria, vai trazendo esse monte de sentimento. E a pandemia em si não faz parte desse ciclo, assim como uma morte repentina ou um divórcio, é algo que surge. E aí, quando surge, exige da família ou do casal mudanças que a gente não está acostumado, que a gente não estava planejado, não estava preparado. Uns eventos inesperados, né? E isso realmente mexe bastante, porque como não é um fato, né, uma passagem previsível, as famílias podem ter a sensação de não terem repertório, não terem recursos para lidar com isso, né? Exatamente. Se a gente pegar um exemplo simples, assim, num dia normal, por exemplo, um final de semana, quando você não trabalha, às vezes você pensa, você acorda, olha o horário, 6 da manhã, e você pensa, ai, que raiva, hoje que eu posso dormir, eu acordei no mesmo horário, tal. Ou no dia que você consegue emendar o sono, e aí você acorda e fala, nossa, meu corpo está todo dolorido. Por quê? A gente mudou a rotina. E agora, com essa vivência mais constante em casa, tendo as pessoas em home office, as crianças que não estão na escola, e se tem alguém que fica em casa normalmente, ou pode ser ou a mãe, ou o pai, ou avós, ou tios que convivam nessa família, todos têm a sua rotina alterada. Longe daqui da gente querer esgotar todos os pontos que vão ser contemplados ou que vão ocorrer na dinâmica familiar ou com as próprias pessoas na sua individualidade. Mas a gente separou aqui 3 aspectos que podem acontecer num momento como esse, né, com essa questão da pandemia. O primeiro que nós vamos falar é sobre o distanciamento social. O distanciamento social tem sido recomendado como uma forma da gente diminuir, né, essa rapidez, né, desacelerar essa questão do vírus, né, do compartilhamento do vírus e o contágio das pessoas, né. Dentro desse processo de distanciamento social, ele traz as pessoas e as famílias para dentro de suas casas, né, e isso deixa a convivência mais íntima, né?
mais íntimo e possivelmente bem diferente de como era anteriormente, né? Porque cada um tem sua atividade, cada um tem a sua rotina estabelecida, e isso faz com que todos tenham que se adequar, né? Então, porque mexe com a rotina de todo mundo, seja de quem fica em casa, seja de quem tinha atividades fora, que quando vem para dentro de casa passa a ter um espaço compartilhado por muito mais tempo, né? Então, algumas coisas que a gente, dentro desse item do distanciamento social, são importantes, né? Você buscar interagir mais com os membros, né? E buscar uma interação mais positiva com as pessoas dentro da sua casa. Outro aspecto importante é que vocês reservem momentos de individualidade, fazendo algo que você goste, aquilo que você tem interesse de fazer, e aí tem uma série de atividades, que pode ser a leitura, ouvir suas músicas preferidas, assistir o seu programa, um programa preferido, filmes, enfim. Se reserve esse espaço para que você consiga também exercer a sua individualidade dentro desse ambiente desse ambiente coletivo. Até porque, né, Tati, eu acho que é importante a gente destacar que essa vivência mais dentro de casa com a família vai trazer, e isso a gente não vai conseguir controlar inicialmente, muitos sentimentos. Então, esses sentimentos, eles vão passar a ser compartilhados mais proximamente. E daí, a questão de interagir com os membros vai fazer a diferença para lidar com esse monte de sentimento que vai chegar, né? E aí, quando você coloca a questão que para a pessoa procurar também um momento para ela fazer algo dela mais privativo e o momento do coletivo. Então, eu fico pensando, por exemplo, na questão do momento privativo, a pessoa que está em home office, porque ela estava acostumada dentro de um barulho ou um silêncio já rotineiro. E aí, no home office, ela vai agora contar com outros barulhos, como, por exemplo, um vizinho que pode ligar o som, ou um barulho da rua, ou, vou dar o exemplo aqui de casa, o neném que pode, de repente, começar a chorar, ou dar risada, fazer barulho, o cachorro latir. E se a pessoa entrar no movimento de tentar controlar tudo isso, ela vai sofrer muito mais. Então, saber que esse momento privativo também pode ter esse outro contexto de realização, de interferências, mas que passe a ser algo que faz parte do barulho que teria num escritório, numa empresa, numa fábrica, ou na rua, o que for. É bem pertinente o que você está colocando, porque são interferências de natureza diferente, né? Porque dentro do escritório não vai estar lá o cachorro, dentro do ambiente profissional, talvez não tenha um cachorro ou bebê chorando, mas ele tem outros tipos de interferência, né? E buscar isso, né? Um ponto bem importante da tua fala, a questão do não tentar controlar todos os aspectos, né? Porque no ambiente, na vida real, né, gente, as casas são cada vez menores e o espaço compartilhado vai ser ainda menor quanto mais gente estiver lá. Então, se você quiser controlar todos os aspectos e todas as pontas que vão ficando soltas, realmente isso vai intensificar e vai dificultar ainda mais esse processo de adaptação, né? Então, isso é bastante significativo para pensar nesses processos, né? No outro aspecto, a gente tem o espaço coletivo. Como fazer com que essas vivências, né, que vai aflorar uma série de sentimentos, é esperado já, de que maneira que dá para fazer desse ambientes mais colaborativos e ambientes que sejam menos tensionados, né? Então, a gente separou aqui 2 dicas, né, Lô, para a gente poder compartilhar com vocês. Por exemplo, fazer uma refeição junto, né?
E aí, nessa questão de fazer a refeição, um desafio muito legal que nós entendemos que pode aproximar a família é a família falar o que tem de bom nessa família. Porque a gente vai vivendo com a família, mas às vezes a gente esquece de olhar o que que essa família construiu, o que que ela aprendeu, o que que ela teve que sofrer, como ela se renovou, e aí olhar e comentar. E não tem coisa melhor do que sentar à mesa, comer e conversar. Então, seria um bom momento para cada membro da família falar. Não pode ficar a fala com um só, né? E falar no eu acho que tem de bom nessa família tal e tal coisa. E aí, o que é mais legal? Não ter nem julgamento e nem defesa, né? Assim, eu acho que tá ruim ou que tá bom, mas cada um poder revelar para a família o que descobriu sobre aquela família de bom, né? E a outra dica, Tati? Quero complementar antes essa, que faça desse momento um momento de real integração entre a família. Então, desliguem a TV, noticiário, enfim, novela, filme, desconectem um pouco do celular para ficarem conectados, para se manterem conectados na família, naquela refeição e naquele momento. A nossa outra dica é que vocês resgatem um pouco da história da família. E o que vocês vão precisar para fazer isso? Pegar as fotos de vocês, fotos de viagem, fotos de momentos importantes, significativos, que vocês possam relembrar como que foi a vivência daqueles momentos, né? E isso também vai ser um momento bastante interessante para que vocês tenham em família. E contar história faz a gente aprender mais sobre quem nós somos, né? Porque essa história é de todos nós, né? Sobre a ansiedade, porque a ansiedade ela é necessária na nossa vida para nos ajudar a nos movimentar. Então, ela ajuda a gente a sair de um lugar de paralisia e iniciar movimentos dos mais simples até altas conquistas, enfim. E o que que acontece? Quando a nossa rotina é pega de surpresa, como estamos tratando aqui com relação à pandemia, há a tendência, e na verdade isso vai acontecer, a ansiedade vai subir, ela vai sair daquele nível de equilíbrio para quem não sofre nenhum tipo de ansiedade, tudo, né? Que aí é outro contexto. Nós não vamos tratar especificamente de quem tem transtornos de ansiedade ou depressivos, que são questões mais detalhadas e que aí a gente precisa aprofundar um pouco mais na questão mesmo da convivência. Nós estamos falando aqui das pessoas que não sofrem desses transtornos, mas que a ansiedade faz parte de cada um de nós. E a ansiedade excessiva, aliás, ela promove algo que a gente chama de reatividade. Então, o que significa isso? Bateu, tomou. De um jeito bem simples, falando é assim. Então, aquela pessoa que estava em casa, tranquila, já era sua rotina comum. A pessoa tinha estabelecido a sua rotina em casa, enquanto a família estava fora, trabalhando, estudando, enfim, fazendo outras coisas. E aí, a presença de todas essas pessoas vai começar a trazer, pelo aumento da ansiedade, outros sentimentos. Então, pode ter sentimento de irritação, de raiva, de desespero, de estar ali parado e a pessoa estava acostumada a fazer uma coisa e não pode mais porque um vai fazer o home office, o outro quer dormir, a outra pessoa quer assistir tal coisa. Então, essas situações vão despertar esses sentimentos, eles vão chegar se já não chegaram, né? E aí, o que que acontece? À medida que esses sentimentos vão se intensificando,
vai trazendo para a gente a falta de consciência mesmo, de conseguir organizar os pensamentos e os sentimentos. E a ansiedade, ela tem essa força dentro de nós, de motivar e mexer dentro de nós para que a gente entre na reatividade. E aí, em vez da gente responder a uma situação, nós vamos começar a brigar por ela. E aí, o que nós pensamos? Além desses sentimentos que a rotina vai provocar, tem as informações que estão vindo de fora, do mundo exterior. E aí está no noticiário, na internet, numa conversa com o vizinho no WhatsApp, o que for. Então, é muita informação entrando, mais a irritação da rotina que está bem modificada. Então, qual que é a nossa sugestão para isso? Primeira coisa, que vocês consigam conversar, porque o sentimento de irritação, de desespero, de angústia, pode trazer adoecimento para o corpo também. Então, às vezes, a pessoa que só quer varrer a casa, por exemplo, ela precisa ser ouvida, que ela só precisa varrer a casa para ajudá-la a dar uma baixada naquela ansiedade. Então, não é contra quem está em casa, não é que a pessoa está fazendo barulho enquanto você está no home office porque ela quer. Então, ela não está contra você, contra o seu trabalho, contra o seu sono, mas é o contrário, ela também está sufocada. E aí, isso precisa ser dito, precisa ser conversado e acolhido. A gente precisa dar vazão ao que a gente está sentindo. E, mais uma vez, eu repito, quando a pessoa fala o que ela sente, a gente não tem que apresentar a solução ou tentar explicar para a pessoa ou justificar. Às vezes ela só precisa ser ouvida e respirar fundo. Isso às vezes pode mudar muito um dia, né? E até evitar que a pessoa comece a achar que aquilo nunca mais vai acabar, que não tem mais sentido ela tentar para varrer a casa ou para fazer um trabalho, para ler um livro, para que eu vou fazer isso? Está tudo bagunçado, está tudo ruim. Então, para a gente não chegar nesse ponto, o ideal é que a gente consiga colocar mesmo para fora, desabafar, falar o que está sentindo. E a partir daí, é bastante interessante que a família discuta ações que dependam da família agora para contribuir para os próximos dias e também para o futuro. Então, uma sugestão, vocês podem pensar o que vocês querem fazer a partir do momento que vocês estiverem livres da quarentena, do distanciamento social. O que vocês gostariam de fazer? Ou qual projeto que você tem? Eu não corria, mas agora o meu desejo é de movimentar o meu corpo, eu vou querer fazer isso. Compartilhar pequenas ações mesmo que vocês possam fazer agora para modificar o dentro de casa e depois disso o mundo lá fora. Então, ações também financeiras. Como que a gente pode economizar algumas coisas para não ter um impacto financeiro tão grande, porque vai ter, e a gente sabe disso, nos próximos meses da família. Então, se a gente tinha o hábito de comprar comida, por exemplo, ou pedir no final de semana, sábado e domingo, como que a gente pode reduzir isso? E aí, discutindo essas ações, vocês podem favorecer que os sentimentos possam ser organizados. E com relação à ansiedade, que eu acho que é bastante interessante, é a gente fazer exercício de respiração. É super importante, porque a pessoa, mas eu já respiro. Não, a gente respira mesmo, né? Nós estamos falando e respirando, né, Tati? Mas a ideia de parar e respirar fundo, porque a gente tem que se concentrar no que está fazendo. Tenta respirar fundo falando igual eu estou fazendo, não dá. Então, quando a gente para respirar fundo, o nosso corpo para sentir. E a partir do momento que o oxigênio consegue fluir dentro de nós, organiza o pensamento e o sentimento. Ajuda a gente a ter mais foco, né? Pode falar, Tati.
Lu, eu quero só complementar nesse aspecto a questão da gente também se permitir, nesse momento, entrar em contato com com esses sentimentos que vão aflorando, né, vai aflorar, né, o sentimento que vai aflorar ao longo disso, desse processo, né, a gente não tentar, tipo, varrer ele para debaixo do tapete, pelo contrário, a gente tentar entender o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, o que é isso que eu estou sentindo, o que isso vai me mobilizando. E a questão do exercício de respiração que a Heloísa está falando, ele traz essa questão dessa conexão, te ajuda na conexão de você com você mesmo, né? Então, é um momento que te traz para uma atenção plena, e aí, enfim, na internet vocês vão achar uma série de pessoas que oferecem isso até gratuitamente, né? De exercícios de meditação, de respiração, para que você possa voltar ao eixo, né? Ser uma oportunidade para que você olhe para dentro, né? E se desligue um pouco de toda essa interferência externa que ela está bastante intensa, né? Uhum. Eu acho até uma última sugestão agora que me ocorreu, pensando nisso que você traz, Tati, de entrar em contato conosco mesmo, assim, por exemplo, num banho. Então, você, à medida que você vai tomando banho, você vai se olhando, você tem chance de tocar o seu corpo e sentir cada parte e encontrar marcas e sentidos que você já construiu na vida. Porque o nosso corpo, ele revela isso, né? As nossas marcas trazem a nossa história. Então, de ter esse momento de se ver assim, então, olhar no espelho, olhar as expressões que você tem para apresentar. Ah, então eu estou irritado, que expressão que mostra isso? Para você até brincar com isso que te provoca e que te tira mesmo do equilíbrio, do eixo, né? Então, para a questão da ansiedade, isso é bastante significativo. Agora, para as pessoas que têm ansiedade ou algum transtorno, aí tem que ter uma rede de proteção, tanto familiar quanto de profissionais, atuante para proteger essas pessoas, né? Que a gente sabe que o suicídio é algo muito forte, principalmente na atualidade. Então, tem que ser protegido e cuidado também, tá bom? E dar continuidade aos seus atendimentos, se não faz, procure, né? Procure ajuda profissional. A gente tem algumas iniciativas acontecendo durante essa questão da pandemia, mas invista na sua saúde, invista no seu bem-estar, porque isso tem um reflexo em na sua relação com você e com os outros, né? Eu quero só acrescentar uma questão na relação, na sugestão de pensar o planejamento para o futuro. Esse planejamento ele pode envolver ações que desde já possam ser feitas, mesmo que elas sejam micro, né? Então, microações que já te preparem para esse processo e o alcance dos outros passos pós, a partir do momento em que a gente tem a regularização da nossa situação, né? E um último ponto, na verdade, que eu estou pensando também, Elo, é a questão da gente, uma forma da gente também se cuidar dos nossos sentimentos, a gente filtrar um pouco das informações que entram, né? E isso a gente fala da questão de redes sociais, de noticiário, enfim. O fake news é um fenômeno, assim, né, que dificilmente a gente controlar, e isso tem circulado muito intensamente nos grupos, o tipo de informação. Então, quando você pensar na questão do cuidado com você e com a sua família, pense nesse aspecto. Busque filtrar o tipo de informação e de conteúdo que chega dentro da sua casa. Porque isso, com certeza, impacta na forma como vocês se relacionam
e na forma, no clima mesmo da casa, né? Isso. Exatamente. Então, vamos agora para o nosso próximo item. Gente, a gente vai agora para o nosso último item, né? A gente já falou aqui da necessidade, a gente já falou do distanciamento social e nós falamos do aumento da ansiedade no ambiente familiar, e a gente já tangenciou um pouco que é esse último item, que é o aumento dos conflitos, né? A convivência mais próxima e mais intensa nesses dias, ela pode aflorar sentimentos e desencadear alguns conflitos familiares não resolvidos, né? E aí, o que traz para a gente nesse momento, né? A necessidade da gente ter calma para lidar com esses conflitos, né? Por mais difícil que seja a gente pensar num momento de tensão, a questão da calma, mas isso é importante para que as pessoas consigam lidar de uma maneira mais funcional e mais positiva com essas dificuldades que vão acontecendo ao longo do período, né? Um primeiro aspecto que a gente quer apontar em relação ao aumento dos conflitos pode ser que os arranjos familiares que estavam, os acordos, né, os pactos que estavam sendo feitos, e quando a gente fala desses acordos, às vezes eles não são nem acordos explícitos, né, são acordos implícitos dentro da família. Talvez nesse momento de reajuste, né, de reorganização para todo mundo, esses acordos precisam ser repactuados, precisam ser renegociados. Então, talvez aquilo que estava confortável num determinado momento, hoje ele passa a não estar. Então, é importante que a família converse sobre isso para que novos acordos possam ser feitos, né? Um outro aspecto bastante importante que pode contribuir para minimizar os conflitos é que cada um dentro da família ele tenha seu papel e a sua atribuição. Então, a carga da organização, né, a condução e a responsabilidade por lidar com esse processo não precisa estar somente para um, né? Isso pode ser distribuído. Então, se a família se reunir para conseguir definir que cada um tem uma ocupação e tem uma atribuição dentro da dinâmica da casa, isso vai contribuir, primeiro, para a questão da comunicação e a outra para a minimização desses conflitos. Acréscimo, Tati, assim, que eu acho que é bastante interessante, é que nessa divisão as pessoas lembrem do que a gente falou com relação aos sentimentos. A pessoa precisa falar como ela está se sentindo com relação a isso. Então, não é uma pessoa da família fala, então, a partir de hoje, você faz isso, você faz isso e você faz isso. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está trazendo aqui, quando a Tati fala dos acordos. Então, é confortável, pode ser assim, assim, vai negociando para que as pessoas possam fazer de verdade aquilo que foi o combinado. Não é uma distribuição de tarefas, né? Aí é uma negociação para compactuar como que vai ser essa convivência. Porque se for uma distribuição de tarefa, ainda o peso está para um como responsável por gerenciar isso, né? E não é um espaço, acaba não sendo um espaço compartilhado, né? E isso, num primeiro momento, pode até ser mais confortável, delegar, né? Distribuir as tarefas, mas ao longo do tempo, ao longo dos dias, a pessoa pode se sentir fadigada, mais cansada, ainda mais estressada, e é importante que a gente desenvolva a autonomia de todos os membros da família, né? Um outro ponto é a questão que a gente mencionou um pouquinho já nos itens anteriores, e ele fala que pode ser percebido como uma invasão do espaço anteriormente ocupado, né? Então, conecta bastante com o que a gente está falando, de você repactuar os acordos, de cada um ter a sua atribuição, porque isso vai movimentar, isso vai mexer, vai mobilizar muito com os membros da família, e perceber que essa situação ela é nova para todo mundo, né? Então, todo mundo está precisando lidar com esse momento. E aqui tem um outro ponto que eu quero acrescentar: seja paciente com você e com o outro, né? Porque está todo mundo no processo de adaptação, né? E requer
as pessoas têm tempos diferentes, têm formas diferentes de fazer, e está todo mundo nesse processo, assim, né? As famílias estão nesse processo de achar como faz, o que é bom para si, né? Então, se cobrar uma adaptação muito rápida também não contribui para esse processo de adaptação. Se permita, né, tenha mais paciência e tolerância. Fala, Lu. Até porque, assim, essa família, ela não aprendeu a ser assim ontem, né? Foram dias, horas, semanas e anos para chegar nessa forma que a família está hoje. Então, para fazer esse outro movimento, que é o que a Tatiana está falando, é que tenha calma e seja bastante cuidadoso e generoso com você e com a outra pessoa que convive, né? Tá, assim. E por fim, a gente faz uma sugestão aqui que vocês façam uma atividade em família, que é que a troca de papéis, né? Então, tá todo mundo muito acostumado a ficar ali no seu papel de mães, pais, de filhos, enfim, de avó. Então, a gente propõe uma atividade que vocês troquem, cada membro assuma um papel diferente do que, normalmente, uma função diferente do que faz, e se percebam como é que vocês se sentem, como é que vocês lidam com essa situação. É um exercício bem bacana para vocês fazerem. Divirtam-se. Gente, para encerrar nossa conversa aqui nesse nosso bate-papo, a gente quer colocar duas reflexões, na verdade, para as famílias, né, para fechar esses itens, né, Lô? Isso. O primeiro é a gente trazer a nossa memória, como a gente já mencionou, a gente não tem repertório, não tem vivência de uma situação como essa, mas a gente já passou por situações em que esses sentimentos que vão surgir, que estão surgindo, que já surgiram, a gente já vivenciou. Então, que recursos que vocês lançaram mão para lidar com esses sentimentos que foram aflorando ao longo desse processo, né? Isso traz para vocês uma estratégia, traz um caminho para vocês lidarem de forma mais saudável com essa situação inesperada. Exatamente. E com isso, o que a gente quer dizer assim? Que nós, como terapeutas de casal e família e psicólogas, nós acreditamos que a família tem competência para ficar bem, que a família Sim. tem recursos que às vezes ela nem conhece, que estão lá guardados já há algum tempo, e elas conseguem trazer isso à vida e mudar, e se transformar, se reinventar. Nós experimentamos isso no dia a dia do nosso trabalho, e é muito bom porque a gente se surpreende. Às vezes a gente coloca uma expectativa boa, e a família vem e traz uma resolução muito maior, muito melhor. E nós acreditamos nisso, assim, a família tem competência para fazer isso. E nós acreditamos que vocês vão encontrar esses caminhos. A gente precisa ser generoso e cuidadoso um com o outro. E, para fechar, eu quero deixar uma reflexão, uma pergunta para vocês fazerem. O que você aprendeu sobre você vivendo desse jeito com a sua família? Porque você estava vivendo de uma forma diferente já há algum tempo, e agora você está em outro contexto. O que você descobriu sobre você com essa família que você vive agora? Tati? Quero agradecer, gente, e a gente se coloca à disposição, e um grande abraço para todos vocês. Abraço virtual, né, Tati? Um grande beijo, até mais, gente.